outra coisa que ele faz. Ele provê. Por quê? Por que foi criado água? Por que foi criado terra? Por que foi criado planta? Porque nós precisávamos de um cenário para evoluir. Precisávamos de um lugar, precisávamos de comida. Então Deus provê. Deus é provedor. Todos os elementos necessários à nossa evolução espiritual foram providos com a criação do planeta Terra. Criou-se um ambiente gigantesco com todos os recursos que nós precisamos para fazer a nossa evolução espiritual. Do básico até ápices que a gente desconhece. Deus provê. Deus é providência. Isso é muito lindo. É muito lindo. Então, Deus ordena, Deus provê e Deus comissiona. Não entendi. Agora que vem o melhor. Agora que vem o melhor. Deus estabelece tarefas para os seres da criação. Então vamos lá. Olha que interessante. No Livro dos Espíritos, na questão que fala da encarnação, né? Qual o objetivo da encarnação? 132. Isso mesmo. Já. Opa. Saiu aqui. Nessa questão, ela é muito interessante, porque os espíritos perguntam assim, eles estão preocupados, não é com a reencarnação, não. É com a encarnação. Então, por que os espíritos encarnam? E aí eles dão uma aula. Eita, difícil aqui. Vamos lá. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe, então não pede, nem convida, ordena. Deus lhes impõe a encarnação com o fim, com a finalidade, com qual propósito? Fazê-los chegar à perfeição. Então, sem manipular elemento material, sem ter contato com a matéria, sem encarnar, nós não chegamos à perfeição. Porque nós precisamos manipular. Você precisa ter um corpo com um rim, com intestino, com perna, com braço, com cabeça. Precisa ter dor de dente, dor de ouvido, dor de rim, cálculo renal. Precisa comer, precisa dormir, precisa sentir cansaço. Precisa ter experiências corporais. Se você não tem experiência de sede, você não chega à perfeição. Se você não tem experiência de dor, você não chega. Se não tem experiência de gozo, de prazer, não chega à perfeição. Se você não tem experiência de vicissitude, de cair, de tropeçar, de experimentar a lei da gravidade, a experiência corporal é que dá conhecimento, sabedoria, experiência para o espírito. Para ele chegar à perfeição. Ok. Para uns é expiação, para outros missão. Olha só. Então, a regra geral é, você sempre encarna com a missão. Mas se você se perdeu demais, se você se desorientou, você para a missão para expiar. Então é o carro que furou o pneu. Tem que parar para trocar o pneu. Ok. Eita. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, tem que ter dor de dente, tem que nascer, tem que ter cólica menstrual,
tem que desencarnar, tem que ter doença, tem que envelhecer, dificuldade para andar, vicissitudes da vida corporal. Tem que passar. Se não passar por isso, não chega à perfeição. É o que eles estão dizendo. Visa ainda outro fim a encarnação. Agora, aqui que está importante. Ó. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, peraí. O que os espíritos estão dizendo? Os espíritos estão dizendo o seguinte: a criação é uma obra. Então, a Sheila tem uma tarefa na criação divina. A parte que é dela. Nenhum outro espírito vai fazer o que ela tem que fazer. E segundo, quem deu isso para ela foi Deus. E se eu não reconheço ela e o papel dela na criação, mesmo que ela esteja me fazendo mal, me prejudicando, se eu não reconheço o papel dela, eu crio sérios problemas espirituais para mim. Por quê? Porque eu estou insubmisso a Deus. Está no livro Fonte Viva do Emmanuel. Quando ele comenta uma epístola de Tiago, que Tiago diz assim: se você é maledicente, quer dizer, se você está falando mal, se você está rejeitando as coisas de Deus, ele fala assim, você não é mais observador da lei, mas juiz. Você não está você está querendo agora assumir o papel de Deus. Que é Ele que dá a parte que cabe na criação, é Ele que estabelece o que cada espírito, qual a parte de cada espírito na criação. Eu não posso interferir. O simples fato de uma criatura existir tem que ser absolutamente respeitado. Bom, então, visa outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, ou seja, para o espírito executar isso que Deus lhe deu, é que em cada mundo toma um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. A fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Daquele ponto de vista, daquele mundo. Então, você ser um missionário iluminado aqui na Terra é relativo. Porque num outro planeta você não seria. Os instrumentos são outros. O corpo é outro, as tarefas são outras. Então, é do ponto de vista da Terra. Dos instrumentos que nós temos, você vem aqui e cumpre uma missão. Olha que coisa linda isso. Porque faz a gente ser bem humilde. Ou seja, imagina um mundo ditoso onde os seres não têm mais corpos. Que tipo de missão eles desempenham? Nós não sabemos. O que eles fazem? Porque eles não vão achar que eles vão montar mineradora, que eles vão ficar pescando peixe. Não vai. Né? Não tem isso. Eles não têm nem corpo mais. Eles não pescam, eles não fazem site, não fica gravando vídeo, nem fazendo DVD. Não tem isso, não existe isso. Então, o que eles fazem? Né? Então é bonito porque quando Emmanuel descreve no livro Renúncia a esfera em que Alcino estava, ele diz assim, sutilmente, espíritos transitavam em missões incompreensíveis para nós na Terra. Incompreensíveis. Bom, é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então,
concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, a obra geral, a criação infinita, tem atividades que foram estabelecidas por Deus, ele que estabeleceu, elas são infinitas, porque a criação é infinita, e ele destina o que cada um. Então, o Júlio Adriano é o Júlio Adriano, o Haroldo é o Haroldo. O Júlio Adriano nunca vai ser o Haroldo nunca vai ser o Júlio Adriano. Eu nunca vou fazer a parte que toca o Júlio nunca vai fazer a parte que me toca. E não adianta ele ficar bravo, nem eu ficar com raiva, porque quem estabeleceu é Deus, e isso é irrecusável, inegociável. Pode chorar, pode espernear. Olha que bonito. Isso nós chamamos de comissionamento. Na linguagem bíblica chama-se comissionamento. Deus comissionou, ele determinou qual é o seu lugar na criação, qual é o seu papel, a parte que lhe toca na criação. E se eu não quiser? Porque eu sou teimoso, sou revoltado. Se você for revoltado, você vai fazer igual o filho pródigo. Você vai chegar para Deus e falar assim: o negócio é o seguinte, cansei de você. Dá a minha parte. E o que Deus faz? Dá. Você se afasta dele, daqui a pouco você está comendo comida de porco. É evidente que nós não estamos falando de alimentação, nós estamos falando de nutrição magnética. Daqui a pouco você está numa encarnação que não te nutre, você está num relacionamento afetivo que não te nutre, você está numa profissão que não te nutre, você está num trabalho que não te nutre, você não consegue ser feliz. Por quê? Porque você foi lá e se afastou de Deus. Aí o que você faz? Cai em si e fala assim: eu vou voltar para a casa do Pai. Porque é o seguinte, Deus sabe o que eu preciso para ser feliz. Ele sabe o que vai me nutrir. Então deixa eu voltar e ser obediente à vontade dele e assumir a parte que me toca na criação e ser eu, e assumir quem eu sou e parar de ficar imitando pessoas, parar de ficar seguindo moda e ser eu, assumir a parte que me toca na criação. A partir do momento que eu assumo, eu começo a me nutrir daquilo que Deus me deu. Aí eu recebo a túnica, a sandália e o anel de filho. É basicamente isso. Então Deus comissiona. Comissiona.